Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Eu sou o Padre Alexandre Pinheiro. Nesta quinta-feira da Semana Santa, a Igreja nos apresenta o Evangelho de São João, capítulo 13, versículos 1 ao 15. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar, senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nesta cena do lava-pés, nós temos em primeiro lugar o anúncio da importância da Páscoa. A Páscoa é o momento em que se comemora a libertação do povo hebreu do domínio do faraó no Egito. E agora, no Novo Testamento, se celebra a libertação da escravidão do pecado, a libertação do jugo da morte, a libertação de todo o mal. Nesse sentido, Jesus convida os seus discípulos a seguirem o seu exemplo, porque se Jesus vai fazer a sua Páscoa, vai fazer a sua passagem deste mundo de volta para o Pai, também os discípulos devem segui-lo, buscando em suas vidas viver esta Páscoa, vivendo na terra, mas diante dos valores da vida eterna, dos valores do céu. E é nesse sentido que eles começam a entender o sacrifício de Jesus. O Cristo foi obediente ao Pai até a morte. Foi ele, o Deus que se fez homem, o Filho unigênito, a segunda pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho, tendo assumido a humanidade, ele é o único que pode oferecer um sacrifício que seja válido também diante de Deus Pai para toda a humanidade. O Cristo se sacrifica por amor a todos nós. Então, é por isso que Jesus fala que, tendo nos amado, ele nos amou até o fim. Mas esse fim, ele não é um fim como o nosso fim terreno, porque Jesus, morrendo na cruz, ele nos amou até o fim. Mas esse amor continua para sempre, porque Jesus vence a morte e, ressuscitado, continua a nos amar. Por isso que São Paulo diz: nada pode nos separar do amor de Deus, nem o sofrimento, nem a cruz,
e nem mesmo a morte. E agora, na última ceia, então, Jesus nos dá o exemplo. Assumindo ele a função do escravo, ele se coloca a lavar os pés dos seus discípulos. São Pedro protesta, não quer que Jesus passe por esta humilhação, mas ele diz que esse é o caminho do cristão, porque Jesus não veio para ser servido, mas para colocar a sua vida em serviço para a salvação de todos. Também, então, os cristãos devem se colocar a serviço uns dos outros, numa atitude que é de humildade, numa atitude de caridade, numa atitude de perdão, afastando todo o orgulho, toda a soberba, toda a ambição egoísta, todo o desejo de superioridade sobre os outros, e aí sim, cheios do amor de Deus, numa atitude de serviço, terem a alegria e a paz daqueles que fazem o bem, que se doam para o bem dos irmãos e das irmãs. É esse o exemplo do lava-pés que nós celebramos nesta quinta-feira santa. Que nosso Senhor Jesus nos ensine com seu exemplo a nós também lavarmos os pés uns dos outros, e assim fazemos a nossa Páscoa, vivendo aqui na terra, mas com os olhos voltados para o céu. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.